Você já teve a sensação que estava fora do próprio corpo, como se você tivesse embriagado de certa forma, não sentisse muito bem os seus próprios sentidos, como se você estivesse assistindo de longe tudo que está acontecendo na sua frente, como se você estivesse aqui, mas ao mesmo tempo não estivesse aqui, como se você estivesse observando os seus próprios pensamentos, as suas próprias sensações, mas não fosse você de fato que estava sentindo tudo isso, como se tivesse mesmo embriagado, como se você tivesse ingerido alguma coisa, como se você não fosse você. Bom, eu tô aqui para contar, Borderline, que isso não acontece só com você, como comigo também, e com muitos borders por aí, infelizmente, e que isso tem nome. A gente pode chamar de desrealização ou despersonalização, que é justamente o que na teoria eles chamam dessa sensação, né, de a gente não ter essa própria percepção, ou seja, a gente não conseguir sentir o próprio corpo, ou então a gente ter a sensação que o mundo não é real e que nós estamos vivendo em uma espécie de sonho, de certa forma. E que não que isso vá acontecer sempre com todo mundo. Para algumas pessoas acontece mais vezes, para algumas pessoas menos. Algumas pessoas passam o dia inteiro nesse estado, né, de estar aqui mas ao mesmo tempo não estar, com essa sensação muito estranha, com esses sentidos muito bagunçados. Outras pessoas já não, né? Elas ficam só alguns minutinhos, algumas horas talvez. Mas uma coisa é fato: o nosso corpo, ou melhor dizendo, o nosso cérebro, que faz isso com mais uma tentativa burra, por assim dizer, de nos proteger. Na literatura, por parte da psicanálise, pelo menos, quando a gente vai pesquisar, ela teoriza como algo que acontece quando o nosso cérebro reconhece alguma ameaça propriamente dita que possa nos trazer angústia, né? Alguma ameaça do exterior que seja muito angustiante, para que a gente não sinta efetivamente aquilo que está acontecendo, para que a gente não reconheça de fato aquilo está acontecendo e para que isso não nos afete de alguma forma. Talvez alguma situação de abuso, talvez em alguma situação em que você está sendo furtado, em que você está numa briga. Mas eu vou ser sincero que eu tenho esses episódios de desrealização, de despersonalização desde a infância. Eu lembro que com 5, 6 anos de idade, na primeira, na sexta série, eu já pensava que eu talvez tivesse algum problema, talvez já sabia que de certa forma eu fosse diferente das outras pessoas. Muito se falava a respeito de autismo na época também, né? Não muito, mas né, os poucos casos que a gente ouvia a respeito era como se fosse uma certa demência, né? Pelo menos era assim que a gente tinha concepção na época. E eu ficava me perguntando, caramba, eu acho que eu tenho isso aí. Eu acho que eu tenho alguma coisa de diferente, porque isso não acontecia só quando eu estava em algum momento de estresse. Isso acontecia ao longo do dia e de diversas formas, quando eu estava na sala de aula, quando eu estava no dia a dia brincando, quando eu estava em casa jogando videogame. E hoje ainda acontece com muita frequência, né? Claro que conforme o tempo foi passando, isso eu venho percebendo, principalmente na adolescência, foi especificamente quando esses episódios aconteceram com muito mais frequência, duraram muito mais tempo, muito mais horas, muitos mais dias. Claro que na época, né, era uma situação, era um ambiente um tanto quanto estressante, né? Meu cortisol ele vivia elevado, obviamente, porque eu acordava 5 horas da manhã para ir para academia, para 6 horas estar voltando para casa, para 7 horas estar saindo de casa, porque eu precisava estar às 9 no trabalho, para estar saindo às 3 do trabalho, para poder ir para a faculdade, para ir para a monitoria e depois 7 horas estar iniciando a faculdade propriamente dita, né, a aula, e chegando em casa por volta ali de meia-noite, 1 da manhã, dormindo pouquíssimo. Então, eu reconheço que realmente era um ambiente um tanto quanto estressante, um ambiente um tanto quanto perturbador, por assim dizer, em muitos sentidos, mas que durante muitos momentos eu me sentia assim. E eu não sabia dar nome para isso. Eu via como uma embriaguez, né? Uma sensação de letargia,
Eu não sei explicar muito bem. É exatamente isso, né? Essa nomeação de parecer estar fora do corpo ou parecer estar em um sonho. Claro que nem tudo que a gente conscientemente reconhece como sendo perigoso, o nosso cérebro vai também reconhecer. Ou que o nosso cérebro, o nosso inconsciente também reconhece como perigoso, muitas vezes ele não vai deixar com que a gente saiba, porque a ideia da desrealização, da despersonalização é exatamente essa, é não permitir com que a gente sinta ou que a gente perceba essa situação de ameaça, né, que possivelmente já ameaça, que talvez vá nos trazer angústia. Então, isso pode acontecer ao longo do dia ali, sem nem que a gente perceba, de diversas formas, em diversas situações, as quais a gente menos espera. E eu posso afirmar que a gente perde um pouco da cognição, de certa forma, quando a gente entra nesses estados. Porque quando o outro está conversando com você, por exemplo, facilmente a nossa mente divaga, a nossa mente viaja, vai pensar em outras coisas, né? E sem que a gente tenha controle disso, propriamente dito, né? Muitas vezes conversando mesmo com amigos, parentes, né? Minha mente viajava, ou então ainda hoje, né, em raras situações, mas ainda acontece, ela viaja ainda, né, de certa forma, e eu me pego pensando em outra coisa, com a minha mente em outro lugar, enquanto a pessoa estaria 2 minutos falando comigo na minha frente, e eu tô aqui, e engessado, congelado, né? Mas estou aqui, mas não estou. Estou dessa sensação de embriaguez. E isso vai acontecer, a gente não tem muito para onde fugir. O nosso cérebro tem esses mecanismos de defesa, a gente não tem como escapar deles, porque a gente não decide quando ele é ativado ou desativado, quando ele vai ou não acontecer. E tá tudo bem, tá tudo bem, desde que isso não interfira no seu dia a dia. Porque uma vez que isso se torna muito repetitivo, e aí sim começa a atrapalhar em diversos pontos do seu dia, começa a te atrapalhar quando você for realizar uma apresentação, começa a te atrapalhar quando você precisar estar explicando algo para alguém no seu trabalho. Aí sim é um problema. Quando de fato isso interfere em áreas da sua vida e te torna disfuncional de alguma forma. Então, quando isso acontece, aí sim é de fato interessante que a gente procure um profissional para que assim a gente consiga ter mais controle sobre essa maquininha aqui, de certa forma, porque existem técnicas para que isso realmente se dissolva, mas, claro, isso não vai acontecer com a maior parte das pessoas, não é esse ponto, e tá tudo bem, mais uma vez, não tem muito para onde a gente correr. E é curioso, né, a quantidade de vezes que eu pego para pensar hoje, que eu já me senti nesse estado, né, é uma embriaguez mesmo. E que eu não tinha nome para isso, né? Eu não tinha nome. E eu me achava especial por isso, de certa forma, porque, como eu disse, na escola, principalmente na adolescência, isso acontecia com muita frequência. E quando você está nesse estado, estudar, focar no que você precisa fazer é muito difícil, muito difícil. Então não se assuste quando isso acontecer com você, não se assuste se isso continuar acontecendo com você. Se você tem consciência do transtorno, avise as pessoas à sua volta a respeito, para que elas não pensem que talvez em uma conversa a qual você esteja tendo com elas, você simplesmente esteja desdenhando ou não ouvindo o que ela está dizendo naquele momento. Avise, eu tô aqui, mas não tô, né? Eu tô com aquela sensação ativada, justamente para que as pessoas ao seu redor tenham consciência disso, não julguem você por conta disso, porque não é algo que é culpa sua, não é algo o qual você controla e que tá tudo bem ser assim, tá tudo bem passar por essas situações, desde que isso não te torne disfuncional. E é importante eu também trazer aqui que um dos meus diagnósticos iniciais foi como TDAH. E o déficit de atenção também bebe em muita parte, muitas vezes, né, dos mesmos sintomas do borderline. Ambos vão afetar o córtex pré-frontal,
Ambos terão a questão da impulsividade, ambos terão talvez a questão também da dificuldade com concentração. E eu lembro que na época, quando foi me prescrito o Vinvance, para mim foi sensacional, inicialmente sensacional, porque é como se eu nunca mais tivesse a sensação de estar fora do corpo. Como se minha mente nunca tivesse 100% no aqui e no agora, no que de fato está acontecendo aqui na realidade. Mas sempre mergulhada nessa piscina de pensamentos, né? Como se eu sempre estivesse vendo algo ali, né? Uma TVzinha mesmo, estivesse ou assistindo tudo como espectador de longe. E às vezes eu ficava mais distante dessa TV, às vezes eu ficava mais próximo dessa TV. Mas quando eu usei o Vinvance, nossa, foi incrível, momentaneamente incrível. Logo eu comecei a ter crises de pânico, logo eu comecei a ter estados de mania, logo isso interferiu no meu sono e foi péssimo. E a partir daí foi só ladeira abaixo. Porque o borderline já é ansioso por si só. O borderline ele já vive no estado de hipervigilância. Então, obviamente que isso me fez muito mais mal do que bem. E como eu disse, não demorou muito para que eu tirasse a medicação e visse que aquilo ali foi um grande erro, na verdade. Até porque eu não culpo os profissionais da época, o borderline, de fato, ele é muito mais difícil de ser diagnosticado, leva-se muito mais tempo, principalmente porque em situações sociais, as quais são pessoas que não convivem tanto quanto a gente, como médicos, como psicólogos, como psiquiatras, é difícil que eles consigam reconhecer traços na gente tão facilmente. Principalmente porque grande parte de nós vive boa parte da vida como um personagem. Boa parte de nós dissocia-se da verdadeira personalidade e passa a viver um personagem, assim como o Winnicott, né, o psicanalista, nos traz na sua teoria, em que ao perceber que o ambiente no qual nós estamos, ali com 6 meses de idade, pode nos engolir, pode nos esmagar, pode ser perigoso para com a nossa existência, a gente passa a agir de outra forma, a gente passa a ter outro tipo de comportamento, justamente para que a gente sobreviva naquele ambiente, já que talvez por conta de algumas situações ali que a gente vivenciou, né, mesmo nessa idade, mesmo sem tanta consciência, o nosso cérebro captando tudo, ele julgou necessário agir de uma forma fake, julgou necessário agir como um personagem, justamente para continuar sobrevivendo. Então, muitos de nós ainda crescemos com essa falsa identidade, ainda crescemos, né, pautados nisso, vivendo o personagem, e leva-se um tempo até que a gente consiga realmente se desassociar desse personagem. E muitas vezes o que o próprio terapeuta, o que o próprio psiquiatra vai estar se deparando ali na frente dele é com esse personagem que a gente vivencia e vivenciou, talvez, né? Ou vivenciará boa parte das nossas vidas, pelo menos até que a gente tome consciência do transtorno e aprenda, com ajuda profissional, a de fato sermos nós mesmos em essência, sem mais ter medo do mundo. Para que esse vídeo chegue a mais pessoas, curta e se inscreva no canal, deixe o seu comentário, o seu hype para que esse canal cresça e possa atingir a mais borderlines que precisam de informação. E até a próxima.